Galera, eu não sei o que aconteceu hoje, nunca aconteceu, é a primeira vez. A internet está boa e não está entrando. Deixa eu dar... Entrou. Gente, agora a gente está no ar. Nós vamos ter que começar tudo outra vez. Vamos ver aqui. Povo do Facebook, a gente teve um problema. Ó, agora nós estamos no ar. Sim. Ó, agora a gente está... Tá. Boa noite, Deise. Boa noite, Vilminha, Cristina, que estão sempre aqui. Gente, a gente achou, pessoal do Facebook, a gente achou que a live já tinha começado no Facebook. A gente está aqui batendo o maior papo, achando que está falando para vocês. Eu já falei um monte de coisa, o Marinho já falou um monte de coisa. E eu tive que interromper o Marinho. Então, olha só, nós vamos começar tudo outra vez, tá bom? Peço desculpas para o pessoal do Facebook aí que a gente entrou atrasado, porque, na verdade, a gente teve um problema aqui que eu não sei qual é, não é nem internet, a internet hoje está funcionando muito bem. E nós vamos começar tudo de novo, né? Então, galera, vocês vão ouvir mais ou menos tudo de novo que eu falei, galera que está aqui com a gente. Pessoal do Face... Não sei se o Instagram entrou ou não, mas o pessoal do Face já está aqui, que eu estou vendo. Olha, hoje a gente está aqui para falar uma coisa muito legal, de uma atividade que é economicamente muito importante para Paraíba do Sul, porque gera emprego e renda, e isso há muitos anos. E eu vou lembrar aqui que eu já militei um pouco nessa área, na questão de gado leiteiro, de cavalo também, e aí eu pude conviver com muita gente e, como sul paraibana, acompanhar a importância da questão agrícola, que quando eu nasci, criança e adolescente, sempre foi algo muito forte em Paraíba do Sul, principalmente a questão leiteira, muito forte mesmo, e a gente acompanhou o declínio dessa atividade na cidade. E aí, quando eu fui estudar os números, né, que estão disponíveis na Emater Rio, né, eu que já entendia essa área como importante para a cidade de Paraíba do Sul, fui ver que é muito mais do que eu posso imaginar. Que apesar da gente ter tido um declínio, a gente tem uma galera representada por essa turma que está aqui hoje, que está fazendo a coisa acontecer na cidade. E eles vão dizer como, porque a gente sabe dos desafios, a gente sabe da dificuldade, e anterior à questão da pandemia, a pandemia veio agravar tudo, mas a gente está falando de dificuldades anteriores. E aí a gente tem acesso a números através da Emater que ratificam, que confirmam o superpotencial de Paraíba do Sul na área agropecuária. E eu vou mostrar alguns números aqui que a gente levantou da Emater. William, você pode colocar e vamos começar de novo? Gado leiteiro primeiro, né? A vaquinha, porque a gente fala da vaquinha, porque a gente está com vários aqui, deixa eu abrir. O gado leiteiro, gente, Paraíba do Sul, com todo esse declínio, que já foi um grande produtor, quem é mais experiente como eu, como o Renatinho, como o Pedro, Marinho nem tanto, lembra bem da questão da cooperativa, teve a CCPL, teve a cooperativa depois, o Renatinho vai falar melhor sobre isso. Na questão de gado leiteiro, apesar de todo esse declínio, a gente é o sexto do estado do Rio em renda per capita na questão do leite. E a gente em 86 municípios que constam na Emater como produtores de leite, a gente está o 30º em volume de produção de leite. Agora a gente pode passar para o gado de corte? A próxima tabelinha é do gado de corte. O gado de corte, a gente tem 286 produtores, né, e que gerou uma renda per capita média de R$39 mil, né? Agora a gente vai passar para a avicultura, né? E aí eu levei um susto na avicultura. Paraíba do Sul é da região sul, porque a Secretaria de Agricultura divide o estado em 5 regiões, porque cada secretaria divide de um jeito. A saúde divide em 9. Né? Na questão da agropecuária é dividida em 5, então Paraíba do Sul está na região sul. Da região sul, foi a maior produtora de ovos, produziu ovo à beça, vocês estão visualizando aí, 7.605.000 dúzias de ovo, é ovo à beça. Né? Depois, na questão da agricultura,
O faturamento de Paraíba do Sul no ano de 2019, com 237 produtores agrícolas, foi de 18 milhões. Desses 18 milhões, né, tem um número errado aí na publicação da Agricultura, está dizendo que é 180 milhões na tela que vocês estão visualizando, mas não é não, tá, gente? É 18 milhões 043, tem que mudar um pontinho aí. A primeira produção é de tomate. Pati é a terra do tomate? É, mas Paraíba também é. Tomate foi a primeira produção, produziu 11 milhões de faturamento. Segundo lugar, maracujá. Em terceiro lugar, o milho forrageiro. Então, quer dizer, a gente tem muito potencial. Que é um potencial que já está sendo desenvolvido pelos produtores. E aí, na questão do mel, que o Marinho está aqui representando a questão da apicultura, não sei se tem um mapa aí, não sei se vocês estão visualizando o mapa. Olha a Paraíba do Sul lá no laranja, numa escala de 5. A gente está em segundo lugar. O tomate foi a primeira produção, produziu 11 milhões de faturamento. Segundo lugar, maracujá. Em terceiro lugar, o forrageiro. Então, quer dizer, a gente tem muito potencial. Que é um potencial que já está sendo desenvolvido pelos produtores. E aí, na questão do mel, que o Marinho está aqui representando a questão da agricultura, não sei se tem um mapa aí, não sei se vocês estão visualizando o mapa, olha do Sul lá no laranja, numa escala de Estamos com eco. A gente também é. Tomate foi a primeira produção, produziu 11 milhões de faturamento. Então, segundo lugar, maracujá, terceiro lugar, Agora eu posso voltar. E aí, por esses números todos, hoje a gente está cheio de problema técnico aqui, gente, mas tá dando tudo certo. E para a gente falar sobre isso, eu posso trazer números da Emater, mas eu vou passar longe da realidade do município. Ninguém melhor do que essa galera que produz, aqui representada por esses 3 produtores, né? E para dar início aqui ao nosso bate-papo, a gente vai falar com o Marinho, Carlos Marinho Graciano Moreira, do Apiário Bom Jardim, que tem um mel, ó, delicioso. Em 2008, ele, incentivado por um amigo criador de abelhas, começou a trabalhar nessa atividade. Em 2012, já participando de algumas feiras, conheceu os produtos orgânicos. Já no ano seguinte, em 2013, o apiário obteve o selo do Serviço de Inspeção Estadual do Rio de Janeiro, que permite que os produtos de abelhas e seus derivados possam ser comercializados dentro do estado do Rio de Janeiro, desde que esses atendam aos padrões sanitários exigidos, e o deles, com certeza, está. Atualmente, o Apiário Bom Jardim atende diversos municípios da Baixada Fluminense, da região dos Lagos e da região Centro-Sul Fluminense. E o Marinho, que já foi meu aluno lá no Barão de Palmeiras, ele vai falar aqui sobre os desafios dos pequenos produtores para comercializar e escoar a produção. Marinho, novamente, seus 5 minutos para sua fala inicial aí. Muito bom ter você aqui. E a Valquíria, que é essa guerreira que está aí do teu lado. Boa noite a todos presentes, todos os ouvintes. Eu sou Carlos Marinho, sou produtor de mel, venho de uma família de agricultores, agricultura familiar, né? Que sempre fomos pequenos, né? Produzia muitas vezes para a gente, muitas vezes vendia alguma parte. E fui criado no campo, né? E às vezes trabalhei fora, mas sempre das vezes que trabalhei fora também na área rural. E através de um amigo, eu sempre tive uma certa curiosidade, né, nas abelhas. E devido à minha mãe ter muito medo, eu tive um certo receio também, porque ela não deixava e tal. Aí ficava com medo de atacar os outros animais. Falta de conhecimento. Marinho, você fechou seu áudio. Seu áudio está fechado. Abriu. Aí eu adquiri um conhecimento com esse amigo e montamos uma parceria. E, através dele, adquiri muito conhecimento, que era um cara muito entendido, uma pessoa muito bom no que faz, muito capaz, e que foi o antigo dono do Apiário Bom Jardim. E, através dele, eu despertei o conhecimento, fiz cursos, vários cursos, fui estudando e comecei a criar. Trabalhei com ele quase que 2 anos. Ele veio a falecer e o apiário ficou abandonado, quase por 1 ano, mais ou menos. Aí a família começou, que tinha que ser eu, e eu entrei nessa... Já tinha bastante conhecimento para tocar o negócio e comecei a tocar, e estamos aí já há vários anos nesse ramo aí, com muitas dificuldades, muitas lutas.
mas estamos indo. E gosto do que faço, a gente faz por amor à natureza, por amor às abelhas, né, que está aí em uma fase de extinção praticamente, né, vai chegar a um ponto que já caiu muito a produção de enxames. Hoje o Brasil não tem nenhum assim um dado que te diga a porcentagem de abelha que tem no planeta ainda, mas está muito baixa. Então, o pessoal é muita queimada e a gente luta por essa bandeira aí, né, de preservação e o retorno também, né, que é importante para a gente, que é a qualidade. A gente está lutando, mas a gente tem muita dificuldade, o setor público não ajuda. E a gente vai aí, nesse período aí, vai... Beleza? Valeu, Marinho, obrigada pela sua contribuição. E você traz uma informação importante, que é a questão das queimadas, que é muito comum aqui, não é só na nossa cidade, mas a gente está falando da nossa cidade, e que impacta diretamente na questão da sua produção, e como você falou, não só na sua produção, no meio ambiente, na qualidade de vida, né, na nossa relação com o meio ambiente. É importante o pessoal ficar antenado sobre isso, né? A gente fez uma gincana ano passado, onde o pessoal do Senar, do sindicato, né, veio falar com a galera sobre essa questão das queimadas, e quanto ela impacta negativamente para a gente. Bom, agora era a vez do Pedro, mas eu acho que a internet do Pedro caiu, que ele deu uma sumida daqui, ele está entrando agora. Então, Renatinho, vamos ver se ele já entrou aí. A internet dele caiu, ele está entrando de novo. É assim, quem faz ao vivo é assim que funciona. Não é o programa do Faustão, não, mas quem faz ao vivo é assim, né? Então, o Pedro, tu já está aí? Ele está sem áudio. Então, enquanto o Pedro está chegando, Renatinho, eu vou passar para você, o próximo seria o Pedro, enquanto ele está chegando, eu vou passar para você. Ô, Expedito, no segundo bloco eu não deixei você se apresentar na linguagem de Libras, deixei? Vou passar para você dar as boas-vindas para a galera aí na linguagem de Libras, vamos lá. Valeu, Expedito, obrigada. Enquanto o Pedro está entrando com o áudio dele aí, Renatinho, eu vou passar para você. Na verdade, doutor Renato Visconti, né? Muito legal ter você aqui, ó. Vou te apresentar. O Renato Visconti, doutor Renato Visconti, é cirurgião bucomaxilofacial, professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora, atualmente em atividade de pecuária de corte. É o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Caracu, gado de corte. E, Renatinho, hoje uma pessoa me passou mensagem, quando eu passei a propaganda da live, falou assim, Gisele, me explica o que é caracu, a pessoa conhece a cerveja. Eu falei, olha só, é gado de corte, e vai lá na live à noite que você vai aprender muito sobre isso, porque eu também vou. E o Renatinho, a gente sempre chama, doutor Renato Visconti, mas não tem jeito, a gente que é de Paraíba é Renatinho. Ele vai falar sobre atividade pecuária em Paraíba do Sul e mais um monte de outras coisas, porque ele deu uma aula aqui, enquanto a gente estava no bate-papo interno, ele deu uma aula para a gente. Para os seus 5 minutos aí de boas-vindas, sua fala inicial. Renatinho, muito bom ter você aqui. Obrigado, Gisele. A todos. Quero que vocês aproveitem ao máximo isso. Para mim vai ser uma experiência muito boa também. E eu nasci na roça, né? Meus pais, eu sou natural daqui, eu só fui a Juiz de Fora nascer. Meus pais moravam aqui em Paraíba do Sul. Meu pai nasceu aí no Inema, na fazenda do Inema, que era do meu avô, Antônio Visconti. E meu pai e meu avô materno também teve propriedades aqui em Paraíba do Sul. Hoje, a minha propriedade, eu comprei uma parte de uma fazenda que era do meu avô, que é a Fazenda Betânia. Então, meu avô teve aqui a Fazenda Maravilha, teve a Fazenda Formoso, e algumas propriedades, inclusive a Fazenda Betânia. E eu fui criado nisso, fui criado no meio do gado, fui criado na roça o tempo todo. Depois, tive minha atividade profissional em Juiz de Fora, como cirurgião dentista, como professor da universidade. No entanto, nunca abandonei a pecuária. E eu sempre lidei na pecuária de leite, né? Sempre mexi com gado de leite.
Era uma paixão. Renatinho, sua conexão está meio... Diante de uma série de dificuldades de manejo, de topografia da minha propriedade, quer dizer, de tentar fazer as coisas... Está cheio aqui, estou vendo vocês bem, Abel. Está conseguindo ouvir, Gisele? Eu estou. Estão ouvindo aí, galera? Eu estou. Estou. Eu não estou, não. Conseguindo? Tô. Então, vou continuar. Continua tá, okay? aí. Uhum. Coisa você me avisa. Então, eu tinha dedicado à pecuária de leite, né? Meus pais, meus avós sempre lidaram com leite. Mas a gente nunca se afasta do corte, porque parte da produção do gado de leite, os bezerros, a gente acabava comercializando, sempre cuidando, sempre tratando deles. Em 2002, eu tomei uma decisão e parei com a pecuária de leite e me envolvi com a pecuária de corte. E aí comecei a procurar, de acordo com a nossa região aqui, né, o tipo de alimentação que eu tinha, o espaço que eu tinha, comecei a procurar uma raça para a gente poder desenvolver um trabalho legal. Eu optei pela atividade de cria, que você tem as matrizes, produz os bezerros e vende os bezerros ao desmame para as pessoas que vão dar sequência na área de recria e de engorda. Optei por isso, trabalhei com Nelore, trabalhei com Brahma, trabalhei com Tabapuã, trabalhei com Angus e fui pelejando, até reencontrar a raça Caracu, né, que é uma raça que tem poucos anos de Brasil, tem 400 e tantos anos de Brasil. O Caracu chegou no Brasil não como Caracu, mas como um gado português. São duas raças principais que vieram para o Brasil na época do descobrimento, 1534. Tá? Esse gado chegou ao Brasil no litoral de São Paulo e por aí a história toda do Caracu começou. Esse gado, que era o gado alentejano, que veio da região do Alentejo, de Portugal, e o gado minhoto, que também veio da região de Minhoto, lá de Portugal. Esse gado veio para cá, ficou aqui, os portugueses foram embora, a família real foi embora e o gado ficou. E o gado foi cruzando com o gado crioulo da nossa região, do Brasil, o gado nativo daqui do Brasil, e deu origem à raça Caracu. O cruzamento dessas raças portuguesas deu origem ao gado Caracu. E o nome Caracu tem algumas teorias para o nome Caracu. Uma delas é que perto dessa região de São Vicente, São Paulo, tem um rio chamado Rio Caracu, e às margens desse rio, esse gado foi se desenvolvendo. Mas uma outra teoria mais aceita, e eu até acho que a que a gente mais acredita nela, é que os indígenas aqui chamavam o filhote de um veado campeiro da região de careaco. Era o nome do filhotinho de um veado. E ele é muito parecido com o bezerrinho Caracu. Quer dizer, o bezerro Caracu, vermelhinho, pequeno, ele era muito parecido com esse filhote desse veado que chamava de careaco e talvez aí o nome Caracu. É uma raça que hoje está no Brasil inteiro. Teve uma associação criada em 1916. Essa associação, com o advento da raça Nelore para o Brasil, na década de 60, ela foi perdendo força e acabou sendo fechada em 1969. Depois ela foi devolvida aos produtores, foi reaberta em 1983, na cidade de Palmas, no Paraná. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento devolveu para os criadores a Associação de Caracu. E hoje a gente está no Brasil todo. Hoje, por acaso, uma série de coisas, eu me tornei presidente da Associação Brasileira de Caracu. E desenvolvo aqui no sítio, aqui em Paraíba, um trabalho com essa raça visando melhoramento genético, visando disponibilizar esse animal para cruzamento do gado Nelore, para cruzamento do gado zebu e até mesmo para quem quiser criar o gado Caracu PO. No estado do Rio, eu sou o único produtor registrando o gado Caracu. Então, quer dizer, eu voltei a registrar o gado Caracu no estado do Rio. Já tivemos produtores aqui, eles foram se perdendo aí com o tempo, pararam de registrar e hoje eu sou o único registrando. Mas eu já consegui alguns produtores aqui que vão se associar à associação e a gente vai dar sequência a isso. É sobre esse trabalho que eu gostaria de conversar com você, tá bom? Valeu, Renatinho, e obrigado. E aí o Denir está acompanhando aqui a gente. Denir, que eu acho que ele já esclareceu aí o que é o
o Caracu. Tem muita gente reclamando aqui que a internet hoje não está boa. O pessoal que está assistindo Que pena, hein? reclamando, tem muita gente reclamando. E o Marinho, a Alair falou que o seu mel é o melhor mel que tem, né? Pedro, a Cristina Silveira está dizendo aqui, boa noite, primo. Eu acho que é para você, né, Pedro? Boa noite, primo. Eu acho que a Cristina é sua prima. Tem muita gente comentando aqui, né? E eu queria agradecer aqui, eu posso deixar de agradecer a Cristina Visconti, que eu vou falar que ela é embaixadora dessa live, né? Cristina Visconti, que é prima aí do Renatinho, já foi produtora também na cidade. Eu digo que ela é, juntamente com as minhas andanças pela zona rural aí, com a galera que eu tenho visitado, a galera que produz cachaça, doces, gado, enfim, tenho conversado com as pessoas e eu falei, gente, isso continua forte na cidade. A gente precisa falar sobre isso, né? Agradecer a Lúcia Helena pela presença, a Laís, tem mais um monte de gente que eu já perdi aqui, da Lina. Muito bom. Você está ouvindo a gente numa boa? Porque agora está na sua hora de falar. Está tranquilo aí para você? Acho que a imagem dele travou. Tá. Tá? Então, agora eu vou te apresentar aqui. Agora, antes de você falar, eu vou te apresentar aqui. Comandante Pedro Vasconcelos. Atuou por mais de 30 anos na Marinha de Guerra e mais de 13 anos comandando a Marinha Mercante, na Marinha Mercante. É proprietário da Agro Santeria e da Cachaçaria Santeria, sítio Santeria, em Paraíba do Sul. Também fundador da Associação de Produtores Rurais Agroecológicos e da Associação de Turismo de Paraíba do Sul. Ele vai falar sobre os desafios de ser um produtor rural em Paraíba do Sul. Pedro, muito bom ter você de novo aqui com a gente. Você já participou com a live de turismo, deu excelentes contribuições. Seus 5 minutos iniciais aí para suas boas-vindas e sua fala. Obrigado, Gisele. É sempre um prazer você, né? Muito bom ver o Renatinho. Renatinho, né? Nós chegamos a ser, né? Tem muita gente ainda que acha, pô, Pedro ele não é daqui. Eu sou daqui, sim. Desde os meus avós até, né? O meu avô foi vereador aqui em Paraíba, só que na época dele ele ia, não. Agora, se fizesse isso, eu não sei se o pessoal ia querer ser, não, né? Mas eu queria contar só um pouquinho da história, né? Porque, como eu falei, desde os meus bisavós, que nós estamos naquela época, Paraíba do Sul, né? Ainda é hoje um dos maiores municípios do estado do Rio, mas naquele, né? Paraíba do Sul, Três Rios fazia parte da gente. Oi? Tá falhando ele para vocês aí, galera? Para mim tá falhando. Tá falhando. Falhou, sim. É o Pedro, né? Acho que o sinal... Ele fechou o sinal. Pedro, você fechou o microfone. Abriu. Eu acho que ele está com problema de conexão lá. Pedro, sua conexão eu acho que está meio... Está ouvindo? Agora tá. Agora sim. Eu acho que sua conexão aí está... Tá. Ela está falhando. Bom, o fato... Continua. Tá ruim? Por aqui tá bem, eu estou me vendo bem. Tá, a sua internet... Tem alguma coisa... A sua internet está oscilando. Você começa a falar e, de repente, ela começa a oscilar. Vai aí, vamos tentando aí. Qualquer coisa, você pode sair e voltar também, se for o caso. Vamos tentar continuar aí. Está me ouvindo agora? Tô. O que houve? Vai, tá indo.
Eu não sei até onde me ouviram, mas, ficando, né, eu queria dizer que Paraíba do Sul sempre foi, né, era a região dos fazendeiros, né? E eles eram tão unidos a chegar, eles falaram, olha, faz ali Três Rios, que era um distrito afastado, porque aqui não vai fazer, não. E Três Rios foi se transformando, é o que é hoje, né? Se emancipou, e Paraíba do Sul continuou rural. Só que muita gente quer fechar os olhos para isso, né? E o rural. Os nossos avós, bisavós, devem estar dando volta no túmulo. Sair daqui para ir para a Marinha, foi engraçado, porque na época meu pai era diretor do colégio agrícola, engenheiro agrônomo, e eu queria fazer o colégio agrícola, mas ele não deixou. Não, você vai ser militar. Então, eu tive que ir para a Marinha e fiquei esse tempo todo, né? Mas voltei e estou tomando aquilo que eu queria sempre. Aqui a santeria, muita gente não sabe, mas é nossa há 60 anos que ela é nossa, né? Eu vivi aqui em Santeria. Só que eu sempre na Marinha estava meio out. Essa que é a verdade. Bom, então eu voltei e aonde eu vou, eu faço desenvolver a coisa, sempre, né? E quando eu voltei para cá, o que eu vi? Poxa, uma cidade muito pior do que a que eu deixei. O pessoal simplesmente deixou, não fez nada e acabou com o que tinha, né? Cadê aquela nossa exposição bonita que tinha, né? Cadê a cooperativa? Sumiu. Então, muita coisa que Paraíba do Sul tinha na minha adolescência, aquele carnaval gostoso, acabou. E eu não sei o que o pessoal faz, né? Eu fiquei bobo de saber que na prefeitura não tem secretaria de planejamento, então ninguém planeja nada. É na axiologia. Eu acho que é assim, não é por aí, né? Eu acho que as secretarias mais importantes que devem ter aqui é turismo e agricultura, e capitaneado por uma secretaria de planejamento que vai planejar isso tudo. Senão, fica essa coisa aí. O que eu tenho visto e tenho ouvido falar de muita gente, teve até um aí que tentou, né, maquiar a cidade, mas não é maquiar a cidade, porque a maquiagem acaba, não está acabando. Tem que fazer algo planejado, né? Maquiar só não adianta. E eu acho que vem as eleições aí, a gente vai poder modificar isso, porque o pessoal rural acabou de mostrar nessa pandemia, né, o valor dele. E agora estão começando a dar valor. O pessoal da cidade grande está querendo vir para cá, morar aqui. Então é isso. Eu não sei se vocês me escutaram. Eu não estou vendo mais ninguém. Ô, Pedro, obrigada pela... Estamos vendo sim, Pedro. Olha só, na sua contribuição, teve alguns momentos em que deu uns breaks aí. Mas, assim, eu consegui acompanhar o raciocínio. Acho que a galera também deu para a gente acompanhar, né, o raciocínio, né? E aí você trouxe uma questão aí, falou... tem que lembrar aqui, ó, Claudiano, taxista, está dizendo aqui, já perdi, que, ó, comandante Pedro, sobrinho da Dona Iná, fiz muitas viagens com a Dona Iná e o seu irmão Francisco, né? Naquela história que você falou, que o pessoal fala que você não é daqui, o Claudiano está falando isso. Claudiano está mandando também, ó, doutor Renato Visconti, meu grande amigo. E aí, o Denir agradecendo a questão da explicação do caracu, que ele perguntou, que não sabia o que era. E aí, Pedro, vou pegar uma caroninha quando você falou aqui da exposição. Aqui a gente é da época que a exposição era exposição, né?
tinha concurso leiteiro, tinha exposição de pequenos animais, tinha cavalo, tinha concurso de marcha, tinha produtores... Tinha rodeio. Tinha rodeio, tinha produtores rurais se apresentando, era exposição agropecuária de verdade. E os shows eram adendos, não eram a parte principal, né? A gente foi... E, assim, a exposição, gente, começou... Acho que eu não estou... Mas eu acho que a primeira exposição de Paraíba do Sul foi lá na Rangel Pestana, lá onde eu nasci, foi criada. Eu acho que não foi isso, Renatinho? Ah, no Beira-Rio. Para lá, começou para lá. Tem história aqui na cidade, né? Não sei se vocês estão ouvindo, o cachorro está latindo ali, faz parte, né? E aí, Pedro, a conexão te atrapalhou um pouquinho, mas deu para a gente acompanhar o raciocínio aí. Eu agora vou voltar aqui, deixa eu agradecer a Fabiana Visconti, agradecer a Rosa, que está sempre aqui, Lindalva. Lindalva está dizendo o seguinte, rodeio também, que a gente já falou, Vilma e Martiniano estão aqui também. Eu agora vou dar uma próxima rodada aí, e vou voltar lá no Marinho. Marinho, eu queria ver se você falava um pouco para a gente sobre no início, na apresentação, eu falei sobre a venda do apiário Bom Jardim. Vocês estão vendendo para várias cidades aqui da nossa região. Fala um pouco, conta para a gente como é que é essa história, se tudo flui bem, quais são os principais desafios que vocês enfrentam. E conta para a gente para onde que vocês estão andando. Paraíba do Sul sempre foi, né, teve uma vocação, os faz... Tá, conta para a gente aí, Pedro, como é que é... Ô Marinho, porque a voz do Pedro voltou. Conta para a gente, Marinho, como é que é essa questão aí? Microfone fechado, Marinho. Abriu. Então, a gente começou devagarzinho, entendeu? Porque começamos nas feiras aqui, no comércio locais, e com a parte que a gente adquiriu o selo, entendeu? Aí a gente pôde abranger mais, abrir um leque, né? Abrir um leque nas vendas. Aí tem vários parceiros, né? Que eu costumo dizer que são parceiros, que a gente manda para a Baixada, tem vários locais, a gente vende lá, o pessoal vem buscar, a gente vende direto para o consumidor final já, a gente vende na feira, vai para... O pessoal compra assim, muito também para a família, entendeu? A pessoa vem um representante, busca uma quantidade grande, leva o pessoal para toda a família, chega lá e distribui. E a gente está assim, tem dificuldade aqui em Paraíba para a gente, é difícil. Na parte da apicultura, a gente não consegue nada. A gente não consegue um vasilhame. Seria um vidro, uma garrafa, tem que vir tudo de fora. As caixas, você não consegue. Qualquer macacão, qualquer acessório que fala de abelha, quando você consegue, é num preço absurdo, entendeu? Mas 95% tem que vir tudo de fora. A gente compra em Juiz de Fora, ou Volta Redonda, ou Santa Catarina, né? Marinho, vem de longe mesmo, né? E você está falando aí de um monte As embalagens minhas que eu compro, vem tudo de Friburgo. Aqui você não consegue nada. Em Três Rios você consegue alguma coisa. Mas uma embalagem que eu pago 70 centavos nela em Friburgo, aqui eu vou pagar quase que R$4, R$5. Nossa. Eles compram para revender, entendeu? E aí, você está trazendo uma informação que eu acho interessante, porque aí isso poderia, se bem desenvolvido, e a gente tem uma produção, mesmo que tenha decaído, como você falou no início, a gente ainda tem uma representação importante, como a gente mostrou naquele mapinha da Emater, na questão da apicultura, ou seja, isso poderia estar gerando outras fontes de renda e emprego na cidade com esse material que você precisa para embalar, enfim, e que você está tendo que trazer de fora, né, Marinho? O que acontece? Muito pequeno produtor, ele é pior ainda para ele, porque como que ele vai comprar uma quantidade? Tem lugar que não vende assim, 5, 6, entendeu? Vende uma quantidade maior, tem que ser um volume maior para eles poderem entregar e coisa. Então, um pequeno produtor, que tem aí 10 colmeias, 20 colmeias,
ele vai comprar uma vez, duas no ano, ele não consegue acesso a isso. Ele não. Aí, muitas das vezes, ele até desanima, entendeu? Por falta de uma infraestrutura local que poderia ter uma loja especializada, entendeu? Um incentivo maior na região, sendo que a região é uma região que produz, igual você falou, uma quantidade muito alta. Se fosse uma região fraca de mel, mas não, ela tem uma produção, ela tem um histórico de apicultura. Então, ela tinha que ter um incentivo maior. Você está falando assim, é o que você falou, né? Esses números que a gente apresentou aí, e assim, eu tenho a sensação que poucas pessoas têm consciência do quão importante é a atividade de vocês para a cidade e o que isso representa em volume de produção e no giro econômico da cidade, né? E essa live tem esse objetivo de, assim, quando a gente propôs, que foi provocada por algumas pessoas, era trazer... Falaram, olha, faz ali em Três Rios, que era onde aqui não vai fazer, não. E Ô, gente, Três está Rios entrando foi um áudio do Pedro aí, atrasado, não estou entendendo. rural. Só que muita gente, a vocação natural de Paraíba do Sul... Ele já falou. Oh, tá muito doido isso. Gisele? Eu não sei. Sobre o que o Marinho estava falando... Então, desenvolver a coisa, sempre. Gente, vocês estão ouvindo o retorno do áudio que o Pedro falou no início? Do que ele falou no início? Eu vou pedir o William para dar uma olhada. Acho que agora parou. Renatinho, vai você aí. Eu tenho até uma pergunta complementar. Ainda nesse assunto, ainda no assunto que o Marinho estava falando, eu iria comentar mais à frente, mas agora parece que o momento é mais adequado. Uma das coisas que nós aqui sentimos muita falta, e por isso que ela foi decaindo até então praticamente fechar hoje, é que a cooperativa de Paraíba do Sul, ela manteve como cooperativa de laticínio, cooperativa de produtores de leite. Então, ela não soube abraçar toda a atividade agropecuária da cidade. Se a cooperativa tivesse ampliado o leque dela de opções e virado cooperativa dos produtores de Paraíba do Sul, aí nós estaríamos lá com o Pedro, nós estaríamos comigo, estaria com o Marinho, com gente lá, com micro cooperativas dentro de uma grande cooperativa, trabalhando toda essa parte de infraestrutura, de material necessário para desenvolvimento da atividade, de linhas de financiamento e de tudo mais. Quer dizer, um grupo grande dividido em alguns setores. Se a cooperativa tivesse feito isso, mas eu acho que ainda é tempo, é uma ideia que sempre me passa pela cabeça, mas é uma luta meio inglória, mas vale a pena se alguma parte da administração pública tiver interesse, é uma situação que a gente poderia reverter esse declínio, né, da nossa cooperativa de laticínio, porque a atividade leiteira foi diminuindo por uma série de situações, não importa, mas se ela tivesse sabido abrir o leque, mudar de atividade, abraçar outras atividades, criar uma cooperativa de produtores, eu acho que a gente não estaria na situação que a gente está hoje. Renatinho, quando eu falo que nada melhor do que ouvir quem faz para as coisas acontecerem, é disso que eu estou falando. Nesse papo aqui da gente ouvindo, aí você traz uma sugestão fantástica, porque Paraíba do Sul tem essa vocação, como o Pedro já falou, mas de repente essa união uma cooperativa de produtores de Paraíba do Sul, não de produtores de leite, de produtores de Paraíba do Sul. Leite lá dentro, da mesma cooperativa, também, do mesmo espaço. Também. Né? De adequação de outra atividade, de adequação de outra forma de trabalhar, de pessoal, de gerenciamento. Quer dizer, faltou isso. Né? Mas eu acho que ainda é tempo ainda da cidade pensar numa coisa desse tipo. E aí o Marinho estava falando aí que ele vai buscar produtos lá em Santa Catarina. É o estado onde mais cooperativas existem, é um estado onde tudo funciona, todo mundo tem suporte, todo mundo tem apoio, porque são cooperados, são mini cooperativas, quer dizer, micro, dentro de mini, e dentro de médias, e dentro de uma grande cooperativa de todo mundo. E a coisa funciona. Então, não é difícil, é questão de
formar um grupo de trabalho, de começar a desenvolver uma coisa dessa. É claro que não vai acontecer em curto prazo, mas é uma coisa a ser pensada, né, para uma atividade tão lucrativa, para uma atividade que envolve um número de pessoas enorme, e envolve, como você falou aí, quando o Marinho estava comentando, uma série de atividades atreladas àquela atividade principal. Então, as produções lá das lâminas de cera, das caixas. Quanta gente não tem aqui com marcenaria que não podia estar fazendo as caixas aí para o Marinho? Quantos produtores aí não poderiam estar fazendo as lâminas de cera, os macacões? Quantas confecções a gente tem aqui? Não poderiam estar produzindo essas roupas dele lá, colher o mel? Olha quanta coisa vai se interligando. Falta alguém para gerenciar isso, falta alguém para dar uma ideia, um grupo para gerenciar isso. Eu acho que é uma saída. E fazer, eu acho que é a conexão das pessoas, né, Renatinho? Conectar claro. esses grupos. Mas a gente não, o que acontece é que a gente não tem nem onde. Está todo mundo tão isolado, sem ter um lugar para discutir, sem ter um lugar para encontrar, para conversar, para desenvolver projetos em comum acordo. Tá todo mundo tão isolado. Ainda com essa pandemia piorou a situação mais ainda, mas isso não importa. Isso é uma coisa transitória, passageira, mas a gente tem muito potencial aí para ser desenvolvido. Nossa, é um professor, né? Deu uma aula aqui para a gente com ótimas ideias, com caminhos muito interessantes, porque a gente tem muita produção na cidade. Demais. A gente já mostrou nas telas aí, e tem o pessoal que produz cachaça, como o Pedro, tem o pessoal que produz doce. Gente, eu trabalho no Rio há um tempo, o povo do Rio fica louco quando a gente leva os produtos de Paraíba do Sul para o Rio. Eles ficam verdadeiramente alucinados, né? E assim, a gente tem essa vocação, é fazer a conexão dessas pessoas, essa lógica que você falou. E sempre há tempo. Nunca a gente deve desanimar. Ninguém vale a pena. Eu vou voltar em você depois, Renatinho, mas eu vou lá no Pedro, que eu tenho uma pergunta para você, mas agora eu vou lá no Pedro. Pedro, você está ouvindo a gente aí? Oi. Tá? Porque a sua imagem está meio congelada aqui para mim. Tô ouvindo. Tá? Então, vamos voltar para você aí, para você dar continuidade. Não, estou ouvindo. Das atividades que você desenvolve aí no sítio Santiria, que você produz cachaça, planta orgânico, você tem também uma coisa aí de, não sei se é reciclagem ou aproveita, enfim, você tem umas coisas bonitas para falar para a gente. Fala o trabalho que você desenvolve aí no Santiria para nós. Não, tenho sim. É porque eu não gosto de ficar, né, falando muito mais coisas do que você imagina. Eu mesmo desenvolvi um laboratório e um centro de pesquisas aqui, né? Eu tenho da cana, a minha cana, eu fiz o curso lá no Centro Tecnológico e trouxe cana que eu desenvolvo aqui. Então, eu já tenho a Santeria 1, a Santeria 2, a Santeria 3, porque aqui só tem velho, né? A minha cachaça também é extremamente fora, não entra agrotóxico nenhum. A cachaça eu tiro só o coração, além do filtro de cobre, porque você sabe que a dor de cabeça e o pé inchado na cachaça é por causa do cobre. Então, entra nisso tudo. Aí, a cabeça e a cauda, eu destilo e faço etanol para botar no meu próprio carro. Então, a cana toda eu aproveito. Daí, eu fiz a horta, né? Essa horta que não tem dado vazão, né? E o ovo, né? O ovo até eu fiz o curso logo antes, ainda com o Senar, e eu tenho aqui as galinhas caipira, que são poedeiras, só poedeiras, e agora mesmo vieram mais 30, né, da Embrapa 51. Então, são todas bem, eu primo pela qualidade, né? Tenho mel também, eu tenho 10 colmeias, né, de mel, e a gente vai, né, desenvolvendo essa cachaça. Eu realmente, como você falou, vai muito para o Rio. A minha cachaça é cara, e
aqui, né, vender para os bares daqui, o pessoal compra essas cachaças que estão aí e compra R$ 6 e tudo, não adianta, né? A minha já é uma cachaça mais cara. Mas isso está fazendo. Mas o fato é que eu me preocupo, sim, com os produtores rurais, porque eu tenho uma condição, graças a Deus, né? Eu posso dizer, não, eu não vivo do sítio, eu quero qualidade para o sítio. Mas tem gente que vive do seu trabalho aqui e está esquecido, está sem nenhuma. Por exemplo, uma pequena coisa que o Paraíba do Sul podia ajudar, né, que São Paulo tem, quase todas as cidades, o Rio Grande do Sul tem, que é um plano de saúde para produtores rurais. É difícil fazer isso? Não. É só fazer um convênio com um plano de saúde. Então, são certas coisas que poderiam ajudar o produtor rural, né? Uma escola agrícola aqui, né? Então, o nego fica pensando, como eu já ouvi aqui, em fazer aeroporto. Porra! O pessoal chega e faz o que acha que tem que fazer na cabeça. Aí eu pergunto, vocês perguntaram para o pessoal da região se era isso que eles queriam? Não. Então, tem que perguntar, principalmente pessoal rural. Pessoal rural é mais simples, pessoal rural é mais dócil, pessoal rural é trabalhador e ele sofre com isso tudo, né? Aí ele depende de PATI, ele depende de atravessadores para ter nota fiscal, ele depende de uma porção de coisa. E isso eu sei que para a vida deles não é legal, não é legal. E que a gente pode fazer por aqui. Fazer Paraíba do Sul virar um município, se emancipar como município, né, na parte rural e na parte turística, essas duas coisas. E não ficar aí batendo cabeça e ninguém sabe o que é, o que faz. Né? Acho que é por aí. Valeu, Pedro. Obrigada. Você traz esse casamento aí do rural com o turismo e que tem tudo a ver, né? Porque a gente, como disse aqui, a Roberta falou, Paraíba do Sul é rural, né? A Roberta está falando aqui na live, Roberta Carvalho, Paraíba do Sul é rural. E se a gente juntar essa questão rural da cidade, né? E junto com o turismo, gente, e assim, o futuro do turismo a partir desse momento da pandemia é a questão rural. Não tem jeito, vai ficar muito difícil das pessoas ficarem aglomeradas em prédios, em hotéis, né? A coisa rural, né? E eu tenho conversado muito com a galera de turismo, né? No âmbito nacional e estadual, o turismo está sendo rural também. As pessoas que estão começando a viajar, prioritariamente, estão indo para as áreas rurais. Então, tem essa coisa desse casamento em Paraíba. E aí, Pedro, você falou um negócio aqui do pessoal que produz, que depende da nota fiscal lá de Pati. E quando a gente pensa isso, a gente está falando de imposto que poderia estar sendo recolhido aqui, está sendo recolhido no município vizinho. Né? Se o pessoal que produz aqui depende de nota fiscal do município vizinho, esse imposto está sendo recolhido lá e não para nós. Exatamente. E aí, eu não sei, eu vou falar um negócio aqui que eu não sei, não gosto nem de falar chute na live, mas se bobear, tem muito tomate produzido em Paraíba do Sul que está entrando na conta de Pati do Alferes. Tomate foi a nossa maior produção agrícola aqui em 2018 e 2019. E tem uma outra coisa... Sardual é famosa... Falhou aí, Pedro. ...pelo maracujá, né? E poderia ser incentivada, como tem a festa do tomate lá. A gente tem uma festa do maracujá aqui. Vamos fazer a festa do maracujá em Sardual, já tem, mas podia fazer isso conhecido. Mas está pequeno, pode crescer. Nossa segunda maior produção agrícola depois do tomate é maracujá. Né? Então, e é aquela história, para a gente trabalhar política pública, não tem que ser no achismo, você falou, não é achismo. Gente, vamos olhar o que a gente está fazendo, vamos incentivar essa galera e vamos atuar, ao invés de ficar querendo trazer uma outra cultura que a gente não tem aqui, a gente já tem uma série de produções aqui, vamos fazer essa galera crescer e vamos gerar emprego e renda através dele. E aí, Pedro, você traz a questão da escola agrícola, quando a gente vai em vários... Exatamente.
que a gente até fez um pedido sobre isso, mas aí com a questão da pandemia fica tudo mais difícil. Quando a gente está... Um dos grandes dificuldades que a gente vê na cidade, em determinados bairros, né, que é a falta de oportunidades. Aí eu estou falando da fala das mães, que têm seus filhos adolescentes, né? É a falta de oportunidade de um curso técnico, de uma oportunidade de emprego. Olha que casamento que dá para sair aí. Essa questão do agro de Paraíba do Sul, com uma escola agrícola e a gente botando essa galera que está sem perspectiva aí de uma formação técnica para estudar e para produzir aqui para a nossa cidade. A gente faz a coisa girar aqui dentro mesmo, né? E até estimular o seguinte, o tomate é nosso, ele tem que ficar aqui, né? Ele tem que gerar emprego e renda e imposto aqui. E acho que ele está gerando no município vizinho. Não, Gisele, e uma das coisas, você que, né, falou em educação, é mestre em educação, que eu vejo aqui, é que, por exemplo, a população, se você for olhar, a população de Paraíba do Sul, ela está lá na base, está lá no alto idosa. A parte do jovem, você sabe que 70% da população de Paraíba do Sul tem mais de 35 anos, ou jovem, e que terminou lá o fundamental, ele não tem perspectiva. Então, quem pode, quem tem condição, saiba. E quem não tem vai virar um trabalhador braçal, né? E não tem perspectiva, como você falou. Isso se não for para a periferia. Então, é uma preocupação que uma escola técnica, uma escola agrícola, que é, né, a vocação do município, isso seria primordial. Do mesmo jeito, vamos botar uma faculdade aqui? Vamos. Bota uma de turismo, é fácil. A escola agrícola, o Estado está muito desgastado, o Estado do Rio de Janeiro, né? Mas bota uma escola agrícola federal. Isso também, aqui papai era diretor, era federal. Eu tenho bastante, né, conceito para tentar fazer isso. Beleza, Pedro. Obrigada pelas contribuições. Vou ler alguns comentários aqui. Vanderleia Leleia está dizendo assim, mel muito bom, Marinho, compro na feira. O Sérgio Chagas disse o seguinte, o ponto de vista do Renatinho está corretíssimo, é aquele ponto de vista da questão da cooperativa, Renatinho. Tem um comentário do Claudiano aqui, que é grande, mas é interessante, porque a gente vai estar falando da Globoabs, que produz muito na cidade, tem uma dificuldade de acesso grande na estrada, a gente tem uma questão de manutenção das estradas vicinais. Ele fala o seguinte, em 2014 eu levei o senhor Roberto Caif ao Palácio Guanabara e ficou acertado o asfaltamento da estrada da Globoabs em troca da empresa Globoabs, sobraria o número de funcionários, ela aumentaria de 250 para 500. Se asfaltasse, ela ia aumentar o número de contratações. Mas, infelizmente, o prefeito da época, estou lendo o que o Claudiano escreveu, tá, gente? Por ego, não quis assinar o convênio entre município e Estado. Com isso, o asfaltamento da estrada Globoabs não aconteceu e a empresa parou de exportar por conta dos prejuízos que a mesma tinha com a quebra dos ovos por conta da má conservação da estrada. Olha como é que é esse ciclo que poderia ser virtuoso e fica ao contrário, né? Por conta, né? Ele está dando um depoimento de algo que ele experimentou, né? A Ayrton está aqui assistindo, valeu, Ayrton, Cíntia. Rosiane diz o seguinte, turismo é o futuro do nosso lindo município, o turismo rural é o que temos de melhor, né? Zé Rodrigues está assistindo, Lúcia, Manuela Caldas, enfim. Renatinho, eu vou voltar aqui em você, de repente, para você continuar no seu raciocínio anterior, se não tiver, mas tem uma coisa, eu queria que você contasse para a gente aqui, na hora do nosso bate-papo informal, antes da live entrar no ar, você contou muitas histórias legais para a gente. Se você pudesse dar uma passadinha para todo mundo ver. Renatinho, acho que saiu, né, gente? Saiu aqui. Peraí, não, fiz uma besteira aqui. Peraí, você fechou seu... Vamos te esperar, não tem problema. Você está com o vídeo fechado, Renatinho. O áudio está aberto, o seu vídeo está fechado.
Eu não estou achando a tela para eu fazer isso. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar de novo. Tranquilo. Ah, você já está aqui de Pronto, novo. acertou? Então, beleza. Estou aprendendo rápido. Estou aprendendo rápido. Olha só, eu tenho essa história toda minha lá de vida nessa área rural. Eu me afastei um pouco disso, mas afastei assim, durante a semana. Eu sempre morei aqui, né? Hoje eu moro no sítio que era do meu sogro, eu comprei esse sítio em 1990. Antes disso, eu tinha outra propriedade aqui em Paraíba do Sul, lá perto da Petrobras, e continuo aqui. A gente está sempre desenvolvendo algum trabalho aqui. E eu tenho a atividade principal, era o leite, mas a gente sempre teve aqui ovino, sempre tive carneiro aqui, eu sempre tive galinha aqui, eu sempre tive uns porquinhos aqui. Hoje eu tenho 2 represas aqui que a gente faz uma parte de piscicultura, mais recreativa, nada de produção, de indústria, nada, mas é uma coisa mais recreativa. Mas é o outro potencial que Paraíba do Sul tem, entendeu? Que é a piscicultura. Tem muitas propriedades aí desenvolvendo piscicultura. Nós já tivemos aqui entreposto de peixe, já tivemos uma microcooperativa de peixe, uma coisa funcionando a partir de um trabalho da Fazenda Paciência, e, fora isso, outros produtores, como é um potencial enorme que a gente tem. A gente não está sabendo se coordenar, a gente não está sabendo se unir, a gente não está sabendo de que forma trabalhar isso. Eu agora tenho tempo, entre aspas, né? Eu me aposentei da universidade, agora eu estou full time aqui no sítio, vou a Juiz de Fora ainda, eu abri ainda um consultório em Três Rios, mas eu estou diminuindo a minha atividade de odontologia, né? E estou mais voltado aqui para a parte de pecuária. E eu conversei ontem, o domingo, acho que a gente conversou a respeito disso, das estradas, né? E eu falei isso com você, isso é para todo lado, não tem como você escoar a produção, como, por exemplo, lá na Globo Ars, uma estrada ruim, e você transportando ovo. Eu estou sofrendo com isso aqui, a gente transporta com todo cuidado, eu tenho algumas galinhas aqui, não muitas, mas hoje a gente está com uma produção, o Pedro comentou sobre as Embrapa 51, isso é uma raça de galinha muito boa, e o ovo muito apreciado, um ovo caipira. São galinhas criadas livres de gaiola, soltas, com uma área para dormir fechada, claro, mas, no entanto, elas pastam, tem todo o contato, tem a ração à base de milho, isso não tem muito jeito, a gente tem que ter. No entanto, elas têm um ambiente mais saudável, vamos dizer assim, uma coisa mais aceitável do que aquilo de galinha de gaiola. Gente, é muito feio aquilo, é muito ruim de ver. Eu não gosto desse tipo de criação, como se fosse uma produção de algum objeto, de alguma coisa. Não é isso. Eu sinto pena do bicho. Eu prefiro que ele viva meio que na natureza. A questão é conciliar isso com a capacidade de produção. Aí vem a genética, né? Então, os avanços da genética, eles estão aí para oferecer a gente possibilidade de você trabalhar cada vez melhor, com um número menor de animais, produzindo mais, com menos insumos, né? Com uma alimentação mais balanceada. Então, isso vai da galinha ao boi, ao que você for criar, você tem condição de fazer isso. A questão é planejar, a questão é se estruturar para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Gisele, você está me ouvindo? Estou aqui, estou te ouvindo. Agora sim, porque sumiu. E essa atividade eu trago para mim, me dá um prazer, você nem imagina o quanto. E eu estou conseguindo e vendo isso agora no meu neto. Eu tenho um netinho agora de 1 ano de idade, filho da Guta, Joaquim. O Joaquim vem para cá, ele fica louco com os bichos. Ele vai comigo para o curral, apartar a vaca no meu colo, ele pega uma varinha, ele quer ajudar a tocar o gato. Quer dizer, a gente vê que isso é coisa meio de sangue mesmo, de família. E é um prazer enorme de desenvolver isso. Eu tenho muito gosto com isso. Eu me sinto bem, eu me sinto realizado, quer dizer, eu me sinto aí representando a família inteira, porque da família inteira, e olha que minha família é enorme. A família da minha mãe são 12 irmãos. A família do meu pai, 9. Outro dia eu estava fazendo uma conta por alto de primo de primeiro grau. Eu tenho aí, de primo de primeiro grau, 40 e tantos primos de primeiro grau.
uma doideira. Quando reúne a família, é festa para 200 pessoas. Então, é muita gente. E eu sou o único ainda da família na atividade rural. Isso me dá um sentimento assim, de estar resgatando isso para a família. E aqui a gente desenvolve tudo. Eu tenho de tudo aqui. O principal é corte. Tá joia, Renatinha. Como eu falei no início aí, né, que você vinha falar aqui da questão do gado de corte, mas que você tinha uma gama de coisas para trazer para a gente. E aí você fez uma lembrança importante, que é a questão da piscicultura na cidade, já falou lá que começou na Fazenda Paciência, muitos, e tinha até o entreposto, né? Coordenado pelo Jorge Melo, se não me engano, na época. Isso aí, e o entreposto hoje é uma empresa que produz, mas não mais na lógica do entreposto. Eu lembro que a gente foi lá na época, porque uma parte do entreposto levou o nome do nosso pai, que sempre gostou de pescar, né? Sempre foi um pescador de hobby, né? Era o hobby do final de semana, né? Mas isso aí se perdeu, né? Mas lembrando que eu acho que isso ainda está aqui, né? Ele se perdeu o entreposto e tal, mas eu acho que essa vocação ela ainda existe aqui na cidade de Paraíba do Sul. E você falou da questão aí de um monte de coisa que você produz. Eu lembrei que um dia eu estava numa feira gastronômica no Rio, e aí a gente foi começar a visitar os produtos. Aí nós chegamos num queijo de cabra. Quando eu pego para olhar o queijo de cabra, eu falei, opa, ui. E eu como sul paraibana, eu não conhecia. Aí eu falei, gente, mas como eu não conheço isso em Paraíba? Aí eu comecei a fuxicar. Eu falei, claro que eu não conheço, ninguém divulga isso aqui. E aí eu fui conversar, fui conhecer o produtor. Eu comprei lá, fui conhecer. Ele produz aqui, mas a produção dele era toda escoada para fora daqui. E quase ninguém sabia. E assim, a área responsável, né, que aí eu entendo do poder público, desconhecia completamente a existência dessa produção, que, se eu não me engano, fica ali na Marreca. Eu acho que fica na Marreca, né? E aí, assim, você falou sobre isso, né? A gente precisa unir quem produz com as instituições, né, que trabalham nessa área, com o poder público. Essas pessoas precisam se falar, elas precisam estar juntas para a gente poder construir alguma coisa para ajudar a nossa cidade a ampliar. Para vocês, está claro que vocês estão cada um no seu nicho e se esforçando de forma isolada para fazer as coisas acontecerem. Se a gente fizer isso, ó, né, o sinal já mostra. Fica bem mais fácil. Aqui, ó, fica mais forte, né? Eu quero até trazer nessa lógica da ideia. Outro dia eu estava conversando com um grupo e a gente tem o pessoal ali do entreposto ambiental que fica ali na Barrinha. Eles estão com uma proposta e já estavam, que foi adiado agora com a pandemia, eles já estavam iniciando algumas tratativas junto com alguns grupos, de criar ali no entreposto ambiental na Barrinha, não é um SEASA, tá, gente? Porque o SEASA é imenso, né? Mas seria um mini SEASA na lógica de ser um espaço para os produtores e naquela lógica de ter alguma coisa de gastronomia, a pessoa que produz ir lá vender, ao mesmo tempo ele já começar a desenvolver produtos gastronômicos, e isso já existe pelo mundo afora e dá muito certo pelo mundo afora. Por que não poderia dar certo aqui em Paraíba do Sul, considerando que a gente tem muita gente produzindo muita coisa que faz muito sucesso no Rio de Janeiro e que, às vezes, muita gente de Paraíba não tem conhecimento. A gente tem uma vinícola hoje, gente. A gente tem uma vinícola produzindo e que reabriu agora, nesse final, vai reabrir para visita. Estava fechado em virtude da pandemia, mas já está reabrindo. E é muito comum que as pessoas vão para o sul para conhecer as vinícolas. A gente tem uma vinícola aqui. Eu lembro quando eu visitei e divulguei sobre isso, muita gente falou assim, mas isso é em Paraíba do Sul? Você tem certeza? Eu falei, em Paraíba do Sul, sim. Né? Saiu no jornal, mas aí no jornal botaram que era Petrópolis, aí a gente saiu bombardeando o jornal, não é Petrópolis, é Paraíba do Sul. Marinho, quero voltar aí com você para ver se você tem mais uma fala para fazer aí da produção de vocês, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar. Fala para nós, o que você quer? Marinho, você já trouxe para nós aí a sua dificuldade em conseguir, não sei se são os insumos, né, mas os produtos que você precisa na sua
produção. Você, como produtor de mel, você tem alguma ideia do que poderia ser feito para a gente melhorar essa questão da produção do mel em Paraíba? Uma união dos produtores, não sei, porque tem muitos produtores, pelo que a gente vê na produção em quilo, né, por ano. Você acha que, de repente, uma união de vocês ganhariam mais força, até para estimular que alguns produtos, como o Renatinho falou, tem muito marceneiro que poderia produzir as caixas, tem muito costureira que poderia produzir as roupas que você precisa, enfim. Você acha que isso seria uma proposta legal? Então, sim. E uma cooperativa, igual o Renatinho comentou, a gente se unir, porque a apicultura hoje ela é muito desunida, a verdade tem que ser dita. A última pesquisa que nós fizemos tinha em Paraíba do Sul, isso já deve ter há mais de 5 anos, tinha quase 40 produtores, quase 40 apicultores que produziam uma quantidade razoável, entendeu? Não é pequenos, né? Mas cada um na sua, a gente chama para comprar, vamos comprar embalagem junto, vamos fazer um montante, vamos fechar um caminhão, vamos dizer assim, a apicultura hoje ela é muito desunida, vamos comprar um caminhão de garrafa. Marinho, acho que o seu sinal tá ruim, né? Estava ouvindo. Tá. Você estava falando na união de vocês para comprar embalagem junto e tal. Então, aí o pessoal não quer, entendeu? Aí como diz o outro, é cada um para si. Aí o pequenininho, ele vai lá comprar 50 garrafas. Dependendo, fica muito caro. O frete não compensa você fazer um mínimo. Aí tem outras coisas. É tudo difícil, a realidade é essa. Tem as abelhas, na época de produção. A produção nossa maior é período de chuva. As estradas rurais, como vocês já sabem, beleza, entendeu? E é a região toda, não é só uma rua, 2 ruas, um bairro, outro bairro. Então, tudo tem um pouco de dificuldade. A gente vai lutando mesmo porque a gente gosta do que faz e insiste mesmo. E eu acredito assim, as lojas agropecuárias da região poderiam ajudar, porque um macacão, você não compra um macacão todo dia, mas se você, uma loja pecuária, comprar lá e deixar lá, entendeu? É um investimento que ela vai ter, ela não vai perder aquele investimento, entendeu? E uma colmeia, um garfo de supercolador, entendeu? São coisas que, para eles, para a gente, para eles teriam um retorno e a gente teria uma facilidade muito maior, entendeu? Ao invés de a gente ter que buscar em Santa Catarina um macacão. Hoje tem a internet facilita muito, mas um tempo atrás aí você tinha que quase que ir lá, entendeu? Arrumar alguém que fosse para aquela região para trazer isso, entendeu? E eu acho sim, uma cooperativa, juntar todo mundo, vamos fazer a cooperativa dos apicultores, ou uma cooperativa só para os produtores rurais, como o Renatinho falou, que envolveria tudo, envolveria lavoura, pecuária, selaria, entendeu? Teria que ser assim. Eu imagino assim que um estudo nessa área, né, que ajudasse. Obrigada aí, Marinho. Nós vamos voltar no mesmo lugar, né? É a união. As pessoas precisam unir porque tem espaço para todo mundo. Gente, a gente já está aqui apesar dos problemas que a gente teve no início, que a gente ficou falando para nós mesmos, né, Marinho? Principalmente eu e você, a gente teve que voltar e começar tudo outra vez. A gente já está indo aqui para 1h30. E aí a gente vai passar agora para as palavras finais de cada um de vocês. Ó, como é que, ó? Cristina da Silveira, que é a prima do Pedro, está dizendo que essa live está muito boa. Tainá Lopes também está elogiando. A Vanderleia Leleia dizendo que ela dá muito valor aos produtos rurais da nossa cidade, tenho muito orgulho. E a gente está com problema de conexão, viu? A Tainá está dizendo que ela teve muita dificuldade para entrar, a internet está ruim. E ela está dizendo o seguinte: Valquíria e Marinho, melhor mel que temos em nosso município. Rosiane está dizendo o seguinte: está faltando alguém sensível às necessidades, uma liderança sensível às necessidades dos produtores rurais. Cristina Visconti está aqui, Manuela Gobi está aqui.
Eu agora, gente, vou passar para uma rodada. Débora Vaz também está aqui, ó. Débora está junto com o Léo entrando nessa questão da produção. Ela está dizendo o seguinte: os produtores não devem se considerar concorrentes, tem que se unir e transformar a região em polo desses produtos, sem dúvida. A Débora e o Léo também estão entrando, já fizeram uma tentativa na questão de minhoca, agora eles estão voltando. Eu não lembro se é com frango, galinha, não sei, não estou lembrando muito bem o que é, não. E nas conversas que eu tenho tido com a galera rural aí, gente, eu fui até Carvalhais esses dias, a reclamação de todo mundo é a questão de manutenção de estrada, é a primeira reclamação. E em tese, sempre o Ministério da Agricultura sempre dá as emendas parlamentares, sempre vem uma maquinazinha para fazer a manutenção das estradas vicinais. Todos os municípios têm essa maquinazinha. Então, Paraíba do Sul tem uma extensão rural muito grande, que eu acredito que uma máquina só não vai dar conta, mas não é algo assim tão impossível de fazer, e principalmente considerando a importância estratégica dessa área para a questão econômica, e também que tem gente que mora, né? Tem aluno que mora em zona rural, que o transporte vai buscar. Eu conversei com uma galera aqui falando que tem vezes que as crianças não podem ir para o colégio porque choveu um pouquinho, a Kombi não passa, né? Então, a manutenção da estrada tem isso tudo. Galinha caipira, a Débora falou aqui, ó, Débora. A Débora e o Léo estão produzindo galinha caipira. Obrigada aí, Débora. A Tainá está dizendo: perdemos a nossa famosa feira agropecuária e é preciso resgatar isso, unir setores e movimentar os municípios. Enfim, agora que eu vou passar para uma rodada final, na mesma ordem que a gente começou a live. Marinho, a gente começou a live com você, então vou deixar aí para a sua fala, suas considerações finais aí. Tá sem som, Marinho. A gente desliga, depois esquece de ligar. Eu faço isso sempre. Isso, agora você está. Tá joia. Forem eleitos aí, né? Dá uma olhada melhor para a gente, porque a gente é a gente que move a maior parte aí das cidades, somos nós, né, do campo, né? Eu acho que a gente merecia aí um pouquinho mais de consideração do presidente, dos prefeitos, dos vereadores, de todo o conjunto lá, né? Não pensarem só neles, né? Porque está comprovado agora, nesse período de pandemia aí, que o setor que menos não parou, praticamente tocou direto, nós, os produtores rurais, né? Igual os caminhoneiros também, né? Que são muito importantes. Teve aquele período aí, o pessoal não dá valor, né, a nossa classe. E é isso aí. Agradecer aí a participação aí, convite, e uma boa noite a todos aí. Valeu, Marinho. No final eu faço os agradecimentos para vocês, né? E é o que você falou aí, né? Tem que unir, né? E aí, falar em união, a Deise está falando aqui, a Deise Vaz está fazendo aqui, que a união faz a força. A Tainá diz o seguinte, na verdade, exposição agropecuária é preciso resgatar com o real propósito do nome e dos valores que temos, porque a gente tem história nessa área, né, gente? A gente tem história nessa área. Agora eu vou passar aí, Pedro, para você, para as suas considerações finais. Pedro? Gente, o Pedro está travado para vocês? Está para mim. Oi, tá aí. Para suas considerações finais, Pedro. Não, meu vídeo tá bom. Para você aí, para as suas considerações finais. Pensei que ia ser o... Tá, obrigado. Pensei que ia ser... Não, você. O Renatinho, mas eu queria aproveitar, né, o Renatinho. Mas ele falou uma coisa que eu estava na minha cabeça para falar, que é a parte genética. Então, muita gente, quando fala em desenvolvimento genético, pensa logo em animal, mas tem o genético das plantas. Não é? As minhas canas, que eu estava dando o exemplo, elas têm um desenvolvimento genético. E no Sul, eu acho que eu sou o único no estado do Rio que faço isso, que eu trouxe lá de Olambra e do Centro Tecnológico. De maneira que as canas aqui elas passam a dar 40% a mais de caldo e são resistentes às pragas, né? Isso com o desenvolvimento genético aqui no laboratório.
é uma coisa para a gente. Agora, é como também o Renatinho falou, nós estamos muito afastados, os produtores praticamente não se falam, mas não se falam por quê? Porque falta um elo, e esse elo teria que vir de Secretaria de Planejamento com Secretaria de Agricultura, formar um elo, e aí sim, aí nós vamos ter um mercado do produtor, cooperativa, tudo funcionando novamente, o povo comendo uma comida mais saudável, né? E não é essa feirinha que tem lá de 4 horas que vai resolver. Eu mesmo não vou para lá, vou fazer o que lá, né? Então, eu acho que falta, né, tudo, como você falou, só vou acrescentar uma palavra, você falou do estratégico, e eu falo que é planejamento estratégico. É isso que a cidade precisa. Pode ir. Pode, Pedro. É porque às vezes dá uma falhada. Obrigada aí pela sua fala, pela sua excelente participação. Gente, vocês estão sendo muito parabenizados pela galera aqui, né? Dando parabéns pela live, pelo conteúdo, pelo que está sendo falado. Flavinho Amancio chegou aqui, a Hilda também aqui acompanhando a gente, né? Hilda Cláudio, ó, Cristina Visconti dizendo aqui, perfeito. Renatinho, agora para você aí, para as suas considerações finais. Bem, eu queria agora falar um pouquinho do gado caracu. Fica à vontade, fala sim. Não, é só uma coisa que a gente aqui, como o Pedro falou, claro que sim. Eu sou um pequeno produtor, né? Então eu assumi essa responsabilidade, e a história da Associação Brasileira de Caracu é muito parecida com tudo que já aconteceu aqui, com tudo que nós falamos aqui hoje, dessa desunião. O caracu, que é um animal que chegou no Brasil há mais de 400 anos, ainda tem gente aqui que não sabe o que é, não conhece, confunde com a cerveja. Quer dizer, isso é inaceitável. Então, faltou a Associação de Caracu, isso, união. Faltou a Associação de Caracu trabalhar junto, trabalhar em benefício da raça, trabalhar. Cada um começou a olhar muito para o seu próprio negócio, esquecendo que o seu negócio é a raça que eles estão criando. Se está ruim para mim, está ruim para todo mundo. Se está bom para mim, está bom para todo mundo. O que falta é isso. Falta a gente parar de competir um com o outro. Não tem competição. Aqui nós temos alguns produtores de gado de corte e a gente, de certa forma, se encontra pouco, mas a gente se fala muito e tem mais ou menos o mesmo pensamento. Então, a raça que eu crio é uma raça para ser aproveitada por uma série de outros produtores, como a raça que o fulano cria também pode ser aproveitada por mim aqui para fazer cruzamento, O cruzamento é uma ferramenta, né, hoje, na produção, na pecuária de corte, que vai unir qualidades de duas raças diferentes num indivíduo só. Então, esse cruzamento baseado numa genética, baseado num bom acasalamento, vai dar um resultado espetacular. Então, não é o caracu é um dos animais que se deu muito bem aqui na região. Eu, graças a Deus, estou indo muito bem aqui na criação, a coisa está funcionando muito bem, é um projeto que está no início, e agora eu dei uma freada no projeto, porque eu tenho aí 3 anos de Associação Brasileira para presidir, já cumpri o meu primeiro ano, faltam 2. Quer dizer, depois que eu terminar o trabalho com a associação, que hoje eu tenho viajado muito para todo lado, eu vou agora, dia 14, eu vou para o Triângulo Mineiro, visitar alguns produtores lá do Triângulo Mineiro, vou a Palmas, que é o Paraná, quase que uma vez por mês. Quer dizer, eu tenho me desgastado muito com isso. No entanto, eu estou dando minha contribuição a uma associação que eu vi que estava se extinguindo, estava entrando em extinção novamente. Ela foi fechada em 1969 e quase que foi fechada agora em 2018 outra vez. Então, eu entrei meio que para dar uma resgatada nisso, que eu fui um nome de consenso lá, de conciliação, de acertar arestas aí de famílias antigas, uma daqui, uma de São Paulo, uma de Minas, e todo mundo brigado com todo mundo. Quer dizer, eu entrei meio que para apaziguar isso, para dar uma visão mais ampla de que a união é que faz a força para todo mundo. Eu tenho tentado convencer as pessoas disso e, graças a Deus, dentro da associação, a gente tem conseguido desenvolver um bom trabalho em relação a isso. E isso, os frutos já começam a aparecer. Agora, em setembro, na revista DBO, que é uma das revistas mais importantes de pecuária do Brasil, vai sair uma matéria aqui
da Agropecuária Carolina Visconti, que é uma pequena empresa que eu criei aqui para a minha criação aqui de gado de corte aqui no sítio, em Paraíba do Sul. Então, é o início de um trabalho que a gente está fazendo e eu acredito que a gente vai colher fruto disso um pouco mais lá para frente. Não tem pressa. A questão é trabalhar pensando na produção, pensando na união, pensando em desenvolver um trabalho planejado, pensando em desenvolver um trabalho que se estruture. Não adianta você construir uma coisa que não tem uma base, que não tem uma fundação, que não tem um fundamento. Isso vai cair, isso vai ruir, não tem jeito. Se a gente começar unido, fazendo uma boa base, a gente vai junto para frente, todo mundo. E é o que Paraíba do Sul merece. A ideia é essa. Aqui, um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar aqui junto com vocês. Gente, eu que agradeço aí, né? E Paraíba do Sul precisa desse seu trabalho, Renatinho, que você está desenvolvendo à frente da associação aí para falar de união, para a gente falar de união. Está claro nessa live. Eu sempre que eu termino uma live, eu vou pegando assim as palavras principais. E união foi uma palavra principal. Ela está na sua fala, ela está na fala do Pedro, ela está na fala do Marinho. Ela está na fala das pessoas que estão nos acompanhando aqui. E nada melhor do que ouvir as pessoas. Eu sempre falo isso, né? Uma boa política pública é aquela que consegue ter uma boa capacidade de escuta do conjunto de atores envolvidos naquele processo e do debate desses atores na construção de uma política pública. Não pode sair nada de uma cabeça iluminada, porque eu não acredito nisso. E esse meu não acreditar não tem a ver com achismo, tem a ver com a minha experiência de vida nessa área. Tem que ouvir. E olha quantas coisas surgiram aqui a partir das falas de vocês. Mas a união é a palavra mais forte que a gente tem aqui, né? E quero agradecer cada um de vocês que eu chamo de palestrantes, a galera que acompanhou a gente aqui e reforçar, né? Ratificar, reforçar o que vocês já falaram, o que muitos de nós já sabemos, que Paraíba do Sul tem uma vocação e potencial enormes nessa área rural, nessa área agrícola, pecuária, na agropecuária, na produção. Eu vi aqui a questão das aves também, na produção de mel, é muita coisa que a gente tem potencial aqui. E somente eu acho que o grande caminho que a gente precisa aqui, vou voltar na palavra união, e essa ideia que surge aqui da Cooperativa dos Produtores de Paraíba do Sul, eu acho que tem que se trabalhar nisso e ninguém melhor do que vocês para iniciarem esse movimento e acionarem as instituições que militam nessa área. Tem Emater, tem Senar, tem Sindicato Rural, tem a própria associação que o Pedro já mobilizou. Eu sei que o momento é um pouco difícil das pessoas se reunirem, mas como o Renatinho falou, isso é um momento, isso vai passar, né? Para trabalhar nessa lógica e é fazer até uma provocação, uma boa provocação para o poder público local, no sentido de apoiar essas iniciativas e trabalhar junto com os produtores de Paraíba do Sul, né? Repito, somente através da escuta das diversas vozes é que a gente vai poder trilhar um caminho de mudança. E um caminho, como o Renatinho falou, não é rápido, né? Ele tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura, como o Pedro falou, através de um planejamento muito bem feito, e como o Marinho falou, através da união das pessoas. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito cada um de vocês que estão aqui, né, as pessoas que nos acompanharam. E antes de eu dar a palavra final de encerramento para o Expedito, ele sempre encerra a nossa live, eu vou pedir que agora a gente vai bater uma foto, eu vou aqui, eu vou bater uma no celular e vou bater uma aqui no computador, vamos fazer pose para foto, deixa eu abrir o celular aqui, né? É uma foto aqui no celular e uma foto aqui no computador. 1, 2, 3 e já! Mais uma no computador, vamos lá, 1, 2, 3 e já! Gente, muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus. Expedito, com você para o encerramento da nossa live. Tchau!
Até a próxima. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Zé.